Mica, se você puder compartilhar para a gente Sim. o livro, por favor. Eu acredito que nós paramos na página 57, né, no capítulo Raiva e Angústia. Só precisamos confirmar. Acho que é isso mesmo, né? Isso, é. É que Uhum, aqui ele aparece um pouquinho depois, no 59. tá bom. No capítulo anterior, ela nos convida, né, a observar melhor, né, as nossas agressões passivas, né, que nós cometemos no decorrer do dia. É interessante, assim, o quanto a gente, de fato, vai assumindo, nós não somos tão bonzinhos assim, né? Nós, nós constantemente estamos portando, né, raiva e agressão dentro de nós. Simplesmente porque, né, constantemente nós estamos, como ela nos ensina no capítulo anterior, né, nós estamos delimitando e protegendo os nossos territórios, né? Porque isso faz parte da naturalidade das relações, né? É como é natural a gente colocar muros, né? Portões, cadeados, chaves, né? Nas nossas casas, né? Nós estamos delimitando o terreno, né? Território. A vida psíquica é a mesma coisa, né? Nós precisamos levantar muros, precisamos levantar cercas, né? Para para que algumas relações funcionem, né? Bem. Então a raiva, a agressão, ela entra nesse lugar, né? Tá? Quando o outro, então, está invadindo, né? Consciente ou não, os nossos territórios. Né? Só que a gente pode fazer isso de uma forma consciente, mas a gente pode fazer isso de uma forma inconsciente também. A gente pode fazer isso de uma forma extrovertida, né? Mas a gente também pode fazer isso de uma forma introvertida, que daí entra as agressões passivas, né? A gente não revela, a gente não mostra explicitamente, né? Mas implicitamente nós estamos tentando colocar limites, tá? Ou proteger os nossos territórios. No capítulo seguinte, ela intitula de Raiva e Angústia. Nas diversas formas de agressão apresentadas até agora, ficou claro repetidamente que sempre surge um momento em que não se sabe quem exatamente é o agressor e quem é a vítima. Se uma pessoa adota apenas uma perspectiva e não vê a outra também, muitas vezes parece claro como os papéis são distribuídos, mas às vezes essa visão é enganosa. No entanto, jamais devemos confundir agressor e vítima. E gostaria de ressaltar mais uma vez que falo aqui de vítima e agressor, não no contexto, não no contexto de agressões traumatizantes, mas no dia a dia. Ela deixa claro que a dinâmica vítima e agressor não se trata disso que a gente vê aí na TV, né? Se trata da dinâmica, abre aspas, normal, né? Fecha aspas, né? Do cotidiano mesmo. Frequentemente, porém, mesmo que realmente estejamos no papel de vítima, também estamos secretamente no papel de um agressor. Mas é exatamente isso que é importante, pois é nas atitudes ocultas do agressor que encontramos a agressão necessária para sair do papel de vítima. Os agressores, por sua vez, também têm uma parte oculta no papel de vítima dentro deles. Aqui ela propõe um exercício. Relaxe, concentrando-se em sua respiração e liberando a tensão ao expirar. Agora, agora imagine alguma água que lhe agrade. Pode ser uma fonte, um riacho, um lago,
ou também a água saindo da torneira. Qualquer forma de água que lhe venha à mente e lhe agrade neste momento. Você se desprende dessa imagem, mas sem abrir os olhos. E agora se imagina em uma situação em que se sente impotente. Qual é a sensação? Como você lida com isso? Agora volte para aquela imagem de água que lhe agrada. Então, você se desprende dessas imagens e abre os olhos. Se mexe, boceja, se estica. Essa instrução de imagens, né, pode parecer um pouco estranha. Primeiro a imagem da água, depois uma imagem de impotência. Depois, novamente, a imagem da água. Suponha que a situação de impotência tenha evocado sentimentos muito mais desagradáveis do que, por exemplo, uma fantasia de raiva. Portanto, ela tem muito menos energia do que as fantasias de raiva. Por essa razão, escolhi uma imagem como ponto de partida que normalmente gera uma sensação de bem-estar e que transmite uma energia calma. Na imagem da água, podemos deixar fluir uma energia mais tranquila ou um pouco mais agitada. Quando as pessoas imaginam uma água agradável, elas costumam ter a sensação de estar no fluxo. Essa sensação é geralmente percebida como bastante agradável e boa. A impotência, por outro lado, provoca a sensação de ameaça e, portanto, de estar preso. Ficamos desamparados, precisamente quando não estamos mais no fluxo. Eu acho que tem algum microfone aberto. Deixa eu ver. Acho que eu fechei. Interessante, né, essa dinâmica imaginativa, né? O fluxo e a, o não fluxo, né? A impotência, o desamparo, né? Raiva e impotência. Mica, você pode continuar para a gente, por favor? Mica tá aí? Mica? Oi. Sim, travou aqui, não sei o que aconteceu. Só um Obrigado. minutinho. Eu vou voltar ele aqui. Tá bom. Na verdade, ele foi para uma outra janela aqui. Enquanto isso, eu vou continuando aqui, até você estabilizar aí, tá? A imagem, né? Então, ela prossegue, né? Quando falamos das fantasias de raiva, já vimos que a autoestima de uma pessoa também está conectada com o si mesmo, ou, na terminologia junguiana, com o complexo do eu. Sim, né? A autoestima está ligada ao ego, né? A autoestima, por sua vez, está intimamente ligada ao nosso senso de identidade. Parte do nosso complexo do eu é, entre outras coisas, a atividade do ego, a vontade de querer fazer algo e de ser capaz de fazer algo. E com isso se realizar, e com isso de realizar algo. É aqui que a intencionalidade se manifesta. Ao mesmo tempo, temos também um desejo de representar, queremos nos mostrar e ser vistos. Representar significa mostrar e ser visto. E não deve ser equiparado a fingir. É verdade que às vezes isso pode nos levar a querer fingir, mas representar não significa principalmente apresentar-se da melhor maneira possível, mas simplesmente eu quero representar algo e ser percebido.
É nesse tipo de interação com o mundo ao nosso redor que experimentamos identidade. Nossa, Mica, ficou ofuscado, né? Eu tenho miopia, mas ficou bem. Aí, aí, acho que foi agora. Nessa atividade do eu, intencionalidade, experimentamos as resistências e os ataques como muito perturbadores. Já vimos o que acontece quando, no momento em que queremos algo intencionalmente, quando já estamos em certo fluxo, experimentamos alguma resistência. É importante, viu? Quando a doutora Verena Casti escreve, a gente tem que pegar o fio da linha para entender o raciocínio dela, né? A leitura dela, os livros que eu já li da doutora Verena, eles são um pouco complexos por conta disso, né? Você tem que pegar o fio de compreensão, tá? Se a gente dá uma bobeada, aí você fala assim, nossa, o que ela está escrevendo aqui, né? Então, olha o que a aula que ela está dando aqui sobre o complexo do ego, né? Sobre o eu, tá? Então, ela volta, eu vou voltar nessa parte aqui, ó, nessa atividade do eu, né? Ela já está trazendo aqui os movimentos, né, do ego, né? E intencionalidade, experimentamos as resistências e os ataques como muito perturbadores. Claro, porque o fluxo, eu quero fazer algo, eu quero, eu desejo. Se eu encontro uma resistência, isso perturba o ego, né? Já vimos o que acontece quando, no momento em que queremos algo intencionalmente, quando já estamos em certo fluxo, experimentamos uma resistência. Uma fantasia de raiva se coloca entre nós e a realização do objetivo. Quem nunca experimentou isso, né? Talvez alguns de nós está experimentando isso nesse momento da vida. Queria tanto algo, mas isso não está acontecendo, né? Que raiva, né? A criança manifesta isso de uma forma muito espontânea. Até agora temos analisado a parte da fantasia de raiva, na qual as fantasias de raiva são percebidas e questionadas à velocidade da luz, quanto ao que estamos dispostos a pagar pela fantasia que pretendemos realizar e o que devemos temer como resultado. Temos visto que o tipo de reação também depende do tipo de raiva de uma pessoa. Mas a maneira com que uma fantasia de raiva é realizada também está relacionada à nossa identidade. Uma pessoa que, sob circunstância alguma, pode perder o amor da pessoa que provocou a raiva, reagirá de forma diferente do que uma pessoa que, sob circunstância alguma, está disposta a perder prestígio. Ou do que uma pessoa que não quer perder absolutamente nada. Né? Nossa reação muda. Às vezes eu estou afim de perder, né, aquilo. Aquela atenção, aquele carinho, aquele prestígio. Às vezes não. Em relação à fantasia de raiva, surge então um conflito intrapsíquico. A forma como isso ocorre está, por sua vez, relacionada à autoestima atual. Quanto melhor eu me sentir, maior a probabilidade de arriscar algo. Se eu me sentir muito mal, não me permitirei realizar a fantasia de raiva. Mica, dá para prosseguir? A gente vai revisando a leitura. Aí. Há situações em que sentimos nitidamente que um conflito está no ar, mas sabemos também que simplesmente não podemos nos dar ao luxo de enfrentar esse conflito na situação atual. Nem sempre isso é covardia. Também pode ser sábio reconhecer que em um determinado dia, em uma determinada situação, não conseguimos reagir bem. Talvez porque não nos sentimos tão bem.
Ou seja, a coerência do complexo do eu não é tão boa naquele dia a ponto de podermos permitir o confronto. Até agora, temos partido do pressuposto de que um ato de resistência é possível e que a resolução de um conflito pode realmente ser bem-sucedida. Existe, porém, também outra possibilidade. O ataque de fora nos afeta tanto em nossa autoestima, ou nossa autoestima já está tão debilitada, ou experimentamos o ataque de fora como tão violento que nem pensamos mais em uma fantasia de raiva, e a única opção que nos resta é a retirada. O resultado é uma insegurança, um desamparo ou talvez uma fantasia de medo. Vivenciamos medo quando somos confrontados com uma situação ambígua e complexa, e nos sentimos impotentes diante dela. É a sensação de impotência que desencadeia o medo. Nós sentimos o medo de formas diferentes no corpo, mas existem basicamente dois fenômenos que são descritos repetidamente na experiência do medo. O primeiro é a constrição, a experiência de não conseguir respirar. O segundo é a sensação de que nossas pernas não conseguem mais suportar nosso peso. As pessoas que têm medo contam, por um lado, que seus joelhos tremem, por outro lado, que sua garganta está apertada, que não conseguem mais respirar livremente. Em um verdadeiro ataque de ansiedade, todas essas coisas ocorrem juntas. Então o corpo inteiro treme e você também não consegue mais respirar. Você fica surpreso por ainda estar vivo. Quando somos impedidos naquilo que queremos, podemos cair na impotência em vez de sentir raiva. Isso acontece quando o complexo do eu é habitual ou atualmente pouco coerente, o que se mostra em uma baixa autoestima, ou quando o ataque de fora, a resistência que se opõe ao nosso desejo, é grande demais para nós. Então tudo o que resta são retirada e medo. A parte agressiva que seria encontrada na fantasia da raiva costuma então ser projetada para o mundo exterior, para a pessoa que resiste ou ataca. Essa pessoa é então descrita como agressiva e maligna, ou a projeção é dirigida muito mais abstratamente para o mundo ou para a vida como um todo. Nesse caso, a pessoa não consegue lidar com esse mundo maligno e não consegue chegar a um acordo com ele. Ou a parte agressiva é dirigida contra si mesmo e diz: eu sou uma pessoa estúpida, por que tenho tanto medo? Isso, por sua vez, resulta em um círculo de medo. Se você não se permitir sentir raiva, você cai em medo. A raiva, que ainda pode ser experimentada, é então dirigida contra si mesmo na forma de uma autocrítica furiosa, por exemplo, ou é projetada. Naturalmente, o medo faz parte da posição de vítima. Ô, Mica, vamos só parar um pouquinho aqui no que ela está trazendo, né, como um conceito assim importante, né, no contorno que fazemos, né, ao medo, né. Então ela está dizendo aqui que se a gente não se permite sentir raiva, nós caímos no medo. Nós caímos no medo. E aí, assim, eu fico pensando assim, né, Oi, Ju, eu já abro para você. Eu fico pensando assim, né, o que me vem à memória agora é aquele desastre que teve, né, em Brumadinho, né, se eu não me engano, né, algum tempo atrás, aonde uma barragem estourou, né, e a lama tomou uma proporção, né, assim, tomou, né, tudo pela frente, né, assim, destruindo tudo pela frente, né. Ou seja, o quanto que é importante que a gente saiba, né, saiba mesmo, aprenda recursos, lugares, construam lugares, né, para que nós possamos expressar a nossa raiva, né, justamente para que isso não se volte contra nós, né, isso não se volte contra nós. E ela dá até exemplos aqui, né, o quanto eu posso cair nessa raiva que eu projeto contra mim mesmo, né, contra mim mesmo. Como eu sou ruim, como eu sou isso, como eu sou aquilo, né?
Tá? Então, isso aqui é uma chave importante, tá? Da gente anotar aqui no livro e trazer para a vida, né? A raiva, que ainda pode ser experimentada, é então dirigida contra si mesmo, na forma de uma autocrítica furiosa. Furiosa. Tá? Ô, Ju, pode abrir o O microfone. que me faz refletir, André, exatamente o quanto essa raiva ela é importante dentro de um contexto até fisiológico mesmo, da própria fisiologia, né, que vai me dar um movimento. Enquanto o medo muitas vezes tem uma expressão, né, analítica ou da paralisação. Então, talvez o sentir a raiva vai me levar exatamente para esse lugar de expurgar mesmo, de fazer essa catarse, né, trazendo um movimento tanto físico, né, corpo e mente, fazendo aí essa conexão. Faz sentido isso? Faz, faz. Ela até traz aqui, né, que os dois fenômenos do medo, né, é a constrição e a sensação de peso, né, de não suportar o peso, né. Isso, exatamente. Por isso que paralisa, né? E fica o medo analítico, né? Ou esse medo de estar pensando só naquele movimento, ou do paralisar mesmo, do sentir medo, medo do medo. Aí me vem muito esse movimento da raiva como se fosse uma espécie de ter essa consciência corporal, sabe? E Uhum. essa consciência corporal vai me levar exatamente para esse lugar de expressão, de catarse, de realmente gerar esse movimento de mudança aí nessa psique, entende? Muito Não sei se eu me interessante. fiz entender isso. Para mim, sim, né? Então, assim, gente, compreende, então, assim, que se o medo é um produto da raiva não expressa, né? E se eu estou vivendo, né, no meu corpo a constrição, que é o convite que a Ju está trazendo Isso. agora, da gente ter consciência corporal, significa que se o meu corpo, se partes do meu corpo está constrito, é isso aqui, ó, tá assim, né? Isso. Às vezes, assim, o Isso. músculo, às vezes a gente põe aqui, nossa, como que eu estou tenso, né? Ou seja, como que eu estou Uhum. conflito? Significa que tem raiva presente. Isso. Ou seja, eu costumo trazer uma seguinte reflexão, né? Que todo medroso é um corajoso em potencial, né? Sendo que como está utilizando a energia de uma forma muito mais de implosão, né? Muitas vezes não acessa esse movimento da própria coragem mesmo, porque a É, coragem vai me fazer ir além, vai me trazer esse movimento de expressão, sabe? exatamente. Exatamente. Oi, Mica. A Mica, depois tem o Fábio, né? Eu achei interessante quando ela relaciona com a baixa autoestima, né? Então, é comum ver pessoas não introspectivas, mas tímidas mesmo, né? Que quando às vezes se expressam na raiva e acabam ficando ainda mais estagnadas depois, assim, né? Por que que eu falei? Não devia ter falado dessa forma, não, né? Enfim. Então, pode ser um movimento muito presente, né? Nesse lugar mesmo da baixa autoestima. A Mica faz uma diferenciação entre a introversão, né, os introvertidos, né, e os tímidos. Porque a timidez está voltada para o medo, né? Para o medo. E interessante, Mica, essa reflexão que você provoca, né? Porque às vezes a pessoa que é tímida e ela vai trazer a raiva dela, ela se arrepende depois de tanto que aquilo estava constrito dentro dela, né? Muito interessante, né? Oi, Fábio. Não, eu ia comentar a respeito dessa questão corporal mesmo. Eu já tive experiências de descobrir um medo ou uma situação assim pelo corpo mesmo, assim, não ao contrário, a mente me falar que eu estava com medo, mas o corpo primeiro dá sinais assim e a gente vai tentando saber o porquê e no final é alguma chamaria de um abscesso assim psíquico que fica lá preso, inflamado, sei lá. Interessante. Você sabe que a gente, por uma questão didática, né, a gente meio que disseca, né, assim, separa é, o corpo dos sentimentos, dos pensamentos, ou seja, só que as coisas estão tão intrincadas, né, não tem como o corpo não ser simbólico, né, não tem como o corpo não comunicar, né,
algumas questões que estão inconscientes, né? Então, existem muitos estudos dentro da própria psicologia junguiana, trazendo, né, livros mesmo, né, trazendo o corpo simbólico, né? Adoecimentos físicos que estão carregando uma comunicação, né, do inconsciente. Né? É muito interessante isso. É um campo científico assim muito vasto aí para a gente, que é a psicossomática e tal, né, para a gente descrever. Mas eu acho que se a gente passa, então, a observar, né, onde habita, né, no nosso corpo a raiva e o medo, que fica um convite, né? Isso a gente amplia muito o nosso conhecimento sobre nós mesmos, né? Uma ampliação bem interessante, assim, a gente fazer, né? O medo é definido como um aumento desagradável de excitação que também pode ser percebido no corpo. Notamos isso quando somos surpreendidos pelo perigo. A situação é ambígua e nenhuma reação parece possível. Uma experiência pessoal que eu tive, assim, diante disso, foi no início da pandemia. Gente, a minha garganta nunca mais foi a mesma depois da pandemia. Nunca mais. Eu tive emergiu em mim uma situação de ansiedade, de medo tão grande, que eu tive que lançar mão de recursos, né, para eu cuidar daquilo, né, assim, não somente análise, mas outros recursos também, mas eu noto, assim, que o choque, né, de medo foi tão grande em mim, que a minha garganta nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Você vê como que é? Né? Então, de fato, né, a doutora Verena Castro não está falando groselhas aqui para a gente, né? Ela está trazendo à tona, né, uma questão assim muito importante, né? Nessa situação, ou seja, quando nenhuma reação é possível, né, nos sentimos impotentes. Esse aumento desagradável de excitação mostra claramente que o nosso corpo está com medo. A psicologia emocional não se cansa de discutir se o corpo sente medo primeiro, e depois desenvolvemos fantasias de medo, e então as designamos de medo. Ou se o medo psicológico se faz presente primeiro, e depois o corpo fica com medo. Quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? Então, sempre acho essa especulação sobre quem veio primeiro. Lá, o ovo ou a galinha, é bastante entediante. Afinal de contas, os dois lados praticamente se unem. Sentimos medo no corpo e nos damos conta. Tenho medo. Tentamos, então, naturalmente, encontrar uma solução. E no caso do medo, temos muitos mecanismos de defesa e de enfrentamento à nossa disposição, sobre os quais não pretendo falar aqui. Aqui eu até se indicaria para quem gosta de estudar, né, os mecanismos de defesa do ego, né, o livro da Ana Freud, que carrega esse mesmo nome, né. Ou seja, a Ana Freud, ela descreve, né, muito bem os recursos que o ego usa para lidar com medo. Haja vista as neuroses nossas de cada dia, né? As neuroses nossas de cada dia. Quem nunca se percebeu limpando a casa demais? Quem nunca se percebeu lavando a mão demais? Quem nunca se percebeu obsessivo num pensamento? Quem nunca se percebeu compulsivo no pensamento? É medo, tá por trás disso tudo medo, né? Rezando demais. Como a gente vai para a religião, para a espiritualidade, né? Quando a gente está com medo, a gente vai mesmo. Né? Então, assim, são recursos, né? Pois o meu objetivo aqui é descobrir o que acontece na posição de vítima
E por que nos identificamos tão facilmente com o agressor na posição de vítima? Que nos coloca ainda mais na posição de vítima. O medo só se instala quando estamos indefesos. Enquanto tivermos a sensação de que podemos lidar com o perigo, venha ele de dentro da nossa psique ou de fora do mundo exterior, temos apenas um medo moderado ou nenhum medo. Entretanto, quando temos a sensação de que perdemos nossa perspectiva, que estamos em uma situação ambígua e não podemos fazer nada, então esse medo paralisante geralmente aparece. No meu caso, como foi na pandemia, eu não podia fazer nada, né? O que era um álcool, né, diante daqueles vírus todos, né? A Ju está dizendo, incrível quanto o movimento é expressado, né? Mesmo de forma inconsciente. A gente tem a fantasia, né, de que o que está inconsciente está morto, né? Está inativo, né? Tem uma diferença grande, né? O que está inativo é inconsciente. Está mais vivo do que a gente imagina e às vezes está nos conduzindo poderosamente. Né? Poderosamente. Às vezes nós estamos fazendo coisas conduzidos pelo inconsciente. Às vezes agora a gente está imaginando coisas, pensando coisas conduzidas pelo inconsciente. É um chute no nosso narcisismo, né? Aliás, a descoberta do Freud e de tantos pesquisadores, né, sobre o inconsciente, isso é um furo narcísico sabe, sem precedentes. Então, se a gente achava que a gente estava muito no centro do universo, né, a psicanálise vem acabar com essa ideia. Assim. Pobre homem, né? Pobre ego, né? Pobre de nós. Olha lá, eu me perdi. Cadê? Entretanto, quando temos a sensação de que perdemos nossa perspectiva, que estamos em uma situação ambígua e não podemos fazer nada, então esse medo paralisante geralmente aparece. A impotência é uma sensação horrível. Sentimos um aperto ou um nó na garganta, uma pressão desconfortável na parte superior do abdômen. Sentimos-nos muito pequenos e, se é que conseguimos permitir isso, finalmente sentimos raiva. O medo e a raiva estão relacionados. A impotência é desagradável. Para muitas pessoas também é um tanto embaraçosa. Portanto, as medidas corretivas devem ser tomadas rapidamente. Perdemos todas as nossas competências nessa situação. Como regra, as pessoas procuram ajuda rapidamente quando se sentem indefesas. Isso pode ser facilmente ilustrado com situações cotidianas, por exemplo, quando o carro quebra e de repente você se sente completamente impotente. E agora você já fica grato quando alguém abre o capô do carro para você e dá uma olhada. Você só percebe mais tarde que essa pessoa talvez compreenda ainda menos de mecânica do que você, mas você não se permite essa percepção na situação de impotência. Essa impotência nos coloca facilmente em uma situação semelhante à de uma criança. Levantamos nossas mãos, por assim dizer, e dizemos, por favor, me ajude. A psicologia afirma que pessoas muito angustiadas procuram objetos orientadores. Em vez de objetos orientadores, a expressão vem de Kuhn, eu não sei expressar, né? Eu prefiro usar o termo pessoas orientadoras. Porque procuramos pessoas que podem ajudar e orientar. A palavra orientação indica muito bem que não se trata apenas de ajudar, mas realmente orientar. Uma pessoa angustiada está sempre à procura de alguém que a oriente. É fácil fazer essa experiência. Por exemplo, se você estiver em uma multidão e alguém o estiver segurando, essa pessoa pode guiá-lo através da multidão.
Entanto, você também pode ser, você também pode ser orientado ou direcionado para onde não quer ir. Portanto, orientação tem dois lados. Um dos lados é, naturalmente, extremamente favorável, você não precisa ficar atento para onde você vai. Se você estiver no lugar errado, pode simplesmente reclamar. O lado negativo é que você não tem mais nenhuma vontade própria, ou muita pouca vontade própria. Em termos práticos, isso significa que as pessoas que têm muito medo de sair para a rua, por exemplo, dependem sempre de alguém que possa ir a algum lugar com elas. São codependentes, né? Mica, você pode prosseguir, por favor? Sim. Isso se aplica não só à vida externa, mas também à psique. Por exemplo, se você tiver muito medo de decidir algo, então as pessoas ao seu redor sempre tomarão as decisões por você. Elas passam então a ser pessoas orientadoras. No caso de pessoas que sofrem de distúrbios de ansiedade, essa pessoa orientadora é geralmente o parceiro. Grande parte da sua própria agressão é então delegada a ele. Não estou me referindo à destruição aqui, mas à agressão no sentido de aproximar-se das coisas, fazer algo, realizar algo, etc. Essa delegação resulta em uma relação altamente ambivalente, porque, de um lado, a pessoa com muito medo precisa de uma pessoa que a oriente, tome decisões, etc. Então, é projetada sobre essa pessoa da qual ela depende, ou seja, ela sempre é questionada de forma suspeita se não está fazendo algo desagradável, desfavorável para a pessoa que depende dela. Entretanto, a pessoa angustiada não pode expressar essa suspeita porque depende da pessoa orientadora. Ter medo é algo completamente normal. Também é normal que em situações que provocam medo em nós, procuremos outras pessoas com as quais possamos conversar sobre a situação ou que possamos nos acompanhar. Naturalmente, faz uma grande diferença se enfrenta e permite que sempre seja outra pessoa que o oriente. Se você ocasionalmente orienta a si mesmo, se você também é uma pessoa orientadora para outras pessoas, ou se você depende absolutamente sempre da mesma pessoa orientadora. Quando uma única pessoa é responsável por nossa orientação, caímos em uma grande e ambivalente dependência dessa pessoa. As pessoas que são usadas como objetos orientadores sentem, é claro, se a pessoa dependente lhes mostra uma gratidão pura ou se essa gratidão está misturada com agressão. Em algum momento, essa interação deixa de funcionar, e geralmente isso é bastante favorável, porque agora a pessoa constantemente angustiada é obrigada a assumir responsabilidade por si mesma, é obrigada a se desenvolver. Ela tem que, por exemplo, decidir fazer uma terapia na qual essa questão de medo e agressão seja abordada. A impotência, a busca por ajudantes e a projeção de agressão sobre estes significam que os ajudantes são facilmente experimentados como agressores. Isso também pode acontecer no relacionamento com os terapeutas. As pessoas com um distúrbio de ansiedade mostram a eles o quanto são importantes, como se sentem seguras com eles. Mas então fazem comentários como: sou imensamente grato por poder estar com você e por você fazer tamanho esforço por mim. Infelizmente, mesmo depois de anos de tratamento, ainda não tivemos nenhum sucesso. Nessa última frase, há uma agressão passiva. O terapeuta é o culpado final pela falta de sucesso. A ambivalência que se revela nessa afirmação é típica da dinâmica que ocorre quando as pessoas são dominadas pelo medo. Eu não sei vocês, mas assim, nessa parte que ela está falando aqui, da agressão, né, às pessoas orientadoras, né, eu me recordo da dinâmica muito presente em nós, né, assim, na dinâmica filho
pais, né? Filho, mãe, filha, mãe, né? Tá? Então chega uma hora que a gente começa a sentir raiva, muita raiva, um incômodo, né? E é muito comum, né? Alguns sonhos, né? Nos sonhos aparecerem símbolos, né, dos pais morrendo, né? Dos pais sendo mortos, dos pais caindo, né? E às vezes até de forma agressiva, né? Me recordo uma vez de um sonho que eu ouvi, onde os pais estavam na parte de trás de uma caminhonete, né? Em movimento na estrada, e de repente o sonhador, né, que está na direção, ele breca e os pais caem, né, na estrada, né? E esse sonho foi tão perturbador, né, que abriu o processo de análise, né, dessa pessoa, né? E abriu, né? Aí um tempo depois, essa pessoa consegue então sair de casa né, e ter um descolamento assim positivo ali da dependência dos pais, né? Curioso, né? Agressão, né? Então, gente, eu acho que dá para a gente parar por aqui. Na próxima, ela vai prosseguir, né, na agressão projetada, né, e a identificação com o agressor. Está ficando cada vez mais interessante, né, essa explanação dela, né? Acredito que hoje vai render bastante para a gente aí, né, a identificação, né, do medo e, consequentemente, da raiva, né? O medo é a fumaça, né, onde vai nos levar para o foco, né, onde está a raiva. Então, isso vai dar pano para manga para nós aí durante a semana, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer trazer alguma impressão? Pode ficar à vontade. Não? Desculpa, André, eu vou até, assim, desnecessariamente para o assunto, mas essa dinâmica também está na relação com a existência em si, né? Assim, tipo, pai, Deus, assim, passando de pai para uma figura divina, assim, às vezes a gente sente medo e falta de confiança, tenta cortar, tenta se revoltar com essa condição. Já tá bem longe, mas acho que também chega lá. Uhum. A relação que nós temos com a vida, né? Com a existência, né? Isso, é. Também pode ser uma relação cheia de medo e cheia de raiva. Às vezes a gente está batendo a porta do armário e não está percebendo, né? Que a gente está com uma raiva da vida, né? Quebrando o copo sem perceber. Meu Deus, estou quebrando tantas coisas em casa, por que será? A gente está com raiva da vida, né? Com raiva da existência. É interessante, Fábio. Oi, Ju. Não, essa perspectiva simbólica, né, que o Fábio e você agora explanou, é muito nítido isso, né? Às vezes eu fico observando a minha jornada, quantos e quantos aspectos eu tenho raiva mesmo, né? Até raiva de não reconhecer quando eu tenho raiva e quando eu tenho medo, né? É Paulo, assim, é um medo tão grande da transformação que pode acontecer, do desconhecido, que passa a ter raiva. Aí eu fico com raiva, porque eu tô com raiva e porque eu tô com medo. Como é que pode, né? Você quer tanto uma mudança, quer tanta transformação, e como é que você ainda tem medo, Juliana, né? E fica nessa dança, né? E a vida começa, a vida ela é muito pedagógica, né? Aí ela começa a apresentar justamente algumas simbologias, entre elas, né? Quebrar tudo dentro de casa, né? Incrível, do nada tudo isso está acontecendo, né? O que é que você também, você está aí se quebrando para não perceber que a vida está te convidando para esse saculejo, né? Faz muito sentido mesmo, é muito Às vezes presente. a Ju tá me fazendo rir, porque assim, às vezes a gente tenta escapar da raiva, né? Não tem como não. Ser uma pessoa um pouco mais elegante, né? Mais calma, né? Mas vira e volta a gente está rosnando, né? Uma pessoa me disse esses dias, né?
Ainda bem que na evolução a gente parou de rosnar, né, André? Eu falei, olha, ainda bem. Ainda bem, porque eu acho que eu viveria fazendo assim. Certa vez eu estava bem, aparentemente, né? Estava tudo bem. Aparentemente tudo bem em um determinado cenário, então, contexto. E a pessoa veio me perguntar, veja, está tudo bem? Está tudo maravilhoso, né? E nisso, ela, uma vez ou outra, me perguntava novamente, assim, meu Deus, que sinal eu estou passando, né? Porque ela é muito analítica, né? Gente, quando eu menos espero, eu estava o tempo todo assim, com a mão ó, fechada. Eu estava com um sorriso de orelha a orelha, conversando, mas talvez outra, quando eu parava, eu ficava assim, sabe, com a mão fechada. Quando eu me observei, eu assim, caraca. Às vezes é importante ter esse movimento, né, que o outro, de uma forma muito respeitosa, ela não chegou a falar nada, enfim, nem comentei depois, fiquei com raiva de mim porque eu não comentei. Mas o outro, ele vem realmente, até mesmo com essa indagação. Aí eu vejo o movimento da vida, né, dizendo, ó, se observa, se observa. Quando eu me percebi, estava nesse lugar mesmo, de estar ali numa armadura muito grande. E depois vieram outros desdobramentos, né? O porquê desse movimento, para que esse movimento existia ali. Mas enfim, mas é bem esse lugar mesmo. Eu me recordo um dia que eu fui eu fui para terapia de casal, né? E foi uma decisão importante no nosso relacionamento. Fomos para terapia de casal, né? Eu nunca tinha feito, né? Isso foi alguns anos atrás, né? E aí sentou eu, meu esposo, assim, né? Em duas poltronas, muito parecidas com essas daqui. E a terapeuta, uma senhora muito experiente, né? Ela notou assim para mim assim, André, você já notou a sua postura? Eu olhei para ela assim, não. Observa bem o seu corpo, como ele está agora, né? Eu estava assim, ó, é como se eu tivesse com as duas garras, assim, nos braços da poltrona, né? Segurando, assim, né? Tá com raiva? Eu falei assim, olha, eu acho que eu tô, né? Eu acho que eu tô. Então, ela delatou, né? Pela forma que eu estava segurando na poltrona, que eu estava com raiva. Ela foi muito esperta. Né? E ali começou a nossa terapia de casal, né? Então, eu penso que sorte a nossa, né? Que temos a oportunidade, muitas vezes, de reconhecer, de validar, né? De encontrar esse sentimento em nós, tá? Que sorte a nossa, né? Porque eu vou encerrar dessa forma, né? O que nós estamos encontrando no mundo, né? No aspecto coletivo, no macro, né? É simplesmente a deficiência, né? De encararmos, né? As nossas próprias agressões, né? A nossa própria raiva, né? Então, eu acho que está na hora da gente sacralizar, sabe? Sacralizar o território da raiva, tá? E parar de demonizar ela. Sacralizar. Santa raiva, né? Santa raiva. Eu olho para ela assim, Por nós. santa raiva. Santa raiva mesmo. Olha Que isso. é muito aprendizado. Então, e olha, e vocês ficam me provocando, né? Porque vocês pensam que eu vim trazer a paz à Terra? Eu vim trazer a espada. A frase do Cristo, isso. Essa é uma fala do Cristo. Desculpa o adendo, mas tem uma outra de Cristo também que ele diz: vim trazer fogo à terra. Cara, eu pensei nisso, Fábio, né? Pensei nisso, exatamente. O fogo. Então, a sacralidade da raiva, da identificação da raiva em nós, né? Como um atributo divino mesmo. Oi, Roberta. Nós temos também que levar em conta não apenas um fragmento, e sim o contexto inteiro. Né? É muito fácil nós pegarmos um pequeno versículo e ficarmos em cima daquilo. Nós temos que analisar o contexto. Aí sim, tomarmos um posicionamento. Mas você sabe que
o contexto simbólico, né, do self, né, como o símbolo ali, né, do Cristo, né, como símbolo do self, no sentido assim, de que o ego, ele precisa reconhecer, né, as potências dele, né, por isso que o Cristo, como um porta-voz ali, né, do self, de trazer a espada, o fogo, né, os próprios versículos seguintes vai dizer de que a separação, né? Pai se separando de filho, né? Então, todo esse contexto, né, que a nossa essência traz, né, no processo de individuação, tá? A gente não consegue fazer o trabalho, né, na seara psíquica sem pôr a mão no arado, sem agressividade. Nós não conseguimos fazer. Isso não significa que vamos nos tornar violentos, né? Que vamos descumprir regras, que vamos ferir os outros, né? Isso significa que a gente vai se conectar com a fonte da força que nos habita. Mas força é força. O reino de Deus é conquistado pela força. Ou seja, o processo psíquico, no nosso processo de individuação, para que a gente seja no mundo o que nós somos chamados a ser, é conquistado pela força. Não é pela violência, mas é pela força. Tá? Então, de fato, a gente tem que contextualizar, né, na dinâmica, aqui, né, na dinâmica psíquica que nem a gente está fazendo, né? Não teológica, religiosa, né? Certo, gente? Gente bonita, um abraço a vocês. Espero que vocês se conectem à raiva de vocês, como eu estou fazendo com a minha. Tchau, tchau, gente. Até mais. Até mais.